Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo do Instagram para começarmos mais uma live de sexta-feira. E o tema da nossa live de hoje é reencarnação. E o que isso tem a ver, Ed, com o Setembro Amarelo, com valorização à vida? Tudo! Se a gente entender que existe reencarnação, olha, muita besteira por aí que a gente faria, a gente vai deixar de fazer. Exatamente, se entender como funciona realmente a reencarnação. Agora eu tenho uma notícia para dar para vocês. O nosso convidado, Rafael Ávila, que é do canal Sou Espírita, ele está com um probleminha de saúde, não é grave, mas isso impossibilita ele de estar aqui conosco dividindo a telinha, tá bom? Então assim, a gente vai fazer uma prece e vamos incluir o Rafael aqui na nossa oração, para que a saúde dele se restabeleça e ele fique bem, pois é isso que a gente quer. Aí, mais para frente, mês que vem ou outros meses aí, a gente remarca uma live com ele, porque o Rafa ele é muito legal. Nós já fizemos três lives com ele. E ele sempre traz uma coisa legal, ele tem um jeito de comunicar muito bom, sabe? Vale muito a pena fazer live com ele. Ele é assim, ele é muito agregador. Então eu quero já dar boa noite pro Carlos que está aqui com a gente. Caminho de Luz, muito obrigado pela presença. Lorena, oi Lorena, muito obrigado, viu, por você estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Então eu vou convidar todas e todos que estiverem aqui acompanhando a gente. Suzy, muito obrigado, viu, Suzy, pela presença, que estiverem aqui conosco ou que estiverem vendo a gravação dessa live, que sentir a vontade, fechar os olhos, respirar lento e profundamente e assim agradecer a Deus pela nossa vida. Agradecer por esses momentos que nós passamos no dia, desde as primeiras horas da manhã até agora. Agradecer por tudo que aconteceu, tudo aquilo que podemos realizar, todos os ensinamentos que amealhamos. Agradecer pelas pessoas com as quais nós cruzamos pelo nosso caminho. Agradecer pelos sorrisos que recebemos, mas também agradecer pelos ensinamentos que tocaram em nós. Assim, vamos pedir para que os bons amigos do mundo espiritual, nossos queridos amigos, benfeitores do mundo maior, que protejam a nossa live, estejam conosco, nos amparando, nos intuindo, para que nós possamos desenvolver bem esse tema e, dessa maneira, tentar levar a doutrina espírita para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado, que assim seja. Olha, quem estiver acompanhando com a gente aqui, oi Hélio, tudo bom? Divulgando o Espiritismo, um canal muito bom, viu? Dauler Renier, muito obrigado pela presença. Joy, a Joyce. Oi, Joyce, tá sumida, hein, Joyce? Tudo bem com você? Flau Batista, muito obrigado pela presença. Eu queria pedir para vocês, assim, tocar nesse aviãozinho aqui, igual eu vou fazer agora. Aí vai preenchendo as bolinhas, e envia. Chama seus amigos, seus contatos, seus seguidores para essa live, para a gente conversar legal, para tirar dúvidas. Vamos falar sobre reencarnação. E é um tema assim que, mas é um tema muito batido, né? É um tema que a gente desenvolve. Não, mas olha só, sempre tem algo a mais para falar sobre reencarnação. É só a gente usar a nossa inteligência, nossa criatividade, dá para a gente explorar bastante mesmo. Por exemplo, animal reencarna. O cachorrinho que a gente tinha em casa, que foi para outra vida, será que ele reencarna? A gente vai falar. Mas antes de falar em reencarnação, eu quero falar com vocês sobre encarnação. Tira o re, aí coloca encarnação. A Melina, grande psicóloga, grande amiga. Buenas noites, Hélio. Encarnação. Para que existe a encarnação? A encarnação existe para que o espírito que foi criado por Deus se desenvolva, se aperfeiçoe moralmente e intelectualmente. Porque, olha só, Deus cria a gente espírito, né? Criamos nós como espírito, beleza. Cria nós puros, simples e ignorantes. Aí pronto, vai ficar lá? Vai ficar onde esse espírito? Ele acabou de ser criado por Deus, vai ficar onde? Vai ficar lá em nosso lar? Não, não pode ficar lá em nosso lar. Por quê? Porque ele é quase um animal. Esse espírito que foi criado por Deus é quase um animal. Ele tem potencialidade de se desenvolver. Mas para isso ele precisa de quê? De ser exercitado. Ele precisa ser estressado. Ele precisa ser colocado em condições que ele cresça. Aí vem a primeira encarnação.
Esse espírito acabou de criar por Deus, oi Tânia Maria, boa noite, viu? Esse espírito que acabou de ser criado por Deus, ele vai encarnar. E normalmente ele vai encarnar no mundo que Deus também acabou de fazer, o mundo que ele foi preparando, ou seja, o mundo primitivo. Então, mundo primitivo, espíritos puros e ignorantes, simples e ignorantes. Deu match. Então esses espíritos, eles encarnam nesse mundo. Só que assim, alguns, eles vão encarnando, só que vai desencarnando também, porque às vezes eles não têm noção de nada ainda, ou seja, entrou no corpo físico, nasceu, assim, não sabe, tem o quê? Só, basicamente é um instinto e uma centelha de inteligência, que é a centelha divina, né? Que é o amor e o intelecto, que o diferencia dos demais animais. Então assim, ele encarna e morre, sabe? Ele nasce e morre. Às vezes nasce, cresce, morre. Aí vai, nessa coisa assim. Tanto é que esse espírito puro ignorante, simples ignorante, desculpa. Oi Cristina, seja bem-vinda, minha amiga. Esse espírito, ele não passa muito tempo na erraticidade, não. Erraticidade é o lugar no plano espiritual onde o espírito fica entre uma encarnação e outra. Então ele não fica muito tempo não, tanto é que ele desencarna e já nasce logo, já é gerado, já tá lá a mãe gerando, então ele já começa. Então assim, e a espiritualidade, ela é muito presente nesses espíritos simples e ignorantes. Não raro você vê, aqui mesmo na Terra, certos registros aí, de homens assim primitivos ou um pouco mais evoluídos, registro de desenhos assim em cavernas de entidades fantásticas, entidades evoluídas. Por quê? Porque é espírito que se materializava para dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, meu filho. Sabe? É nesse sentido. Então, assim, eles passam muito pouco na erraticidade, eles desencarnam e reencarnam. Tal. Só que quando ele começa a evoluir, começa a despertar a consciência, começa já a usar, sabe, assim, um sentimento, aquela coisa assim de evolução, aí já começa a ser diferente. Ele já começa a ter condições de planejar. É aquele planejamento bem capenga mesmo, assim, pode às vezes nem dizer que é planejamento. Às vezes é uma coisa assim muito, assim, primitiva mesmo. Mas para ele é uma coisa assim já que constata a sua evolução. Aí ele já começa a demorar um pouquinho mais na erraticidade. Então, conforme o espírito vai evoluindo, ele começa a ter mais noção das coisas. Então ele começa a demorar um pouco mais na erraticidade para reencarnar. Conforme vai evoluindo. Chega um momento em que ele prepara a última encarnação dele. Aí ele prepara de um jeito assim em que ele vai... Já viu o estudante quando está assim para se formar na faculdade e fica naquele estresse, que tem TCC, tem essa matéria, tem essa outra, até que ele tem que entregar, e fica naquele estresse danado, aquela coisa, a pessoa quase fica louca, mas aí ela vai, consegue se formar, aí ela sai da universidade com um curso superior. Pois é, a mesma coisa, o espírito evoluído, ele sai de um mundo de provas e expiações já para o mundo de regeneração. Aí nesse mundo de regeneração ainda existe a encarnação, mas não é assim com tanta frequência. Aí quando ele passa na condição de mundo de regeneração para mundos felizes ou ditosos, aí já praticamente a reencarnação ela é só missionária. Não existe reencarnação de provas e expiações. Porque ele já alcançou um grau de evolução que ele passou a ser o quê? Um espírito já purificado. Não é assim ainda um espírito puro, mas é um espírito purificado. Já em vias, né? Então, ele reencarna, assim, mas como missionário. Jesus, por exemplo, acha que, gente, Jesus veio para cá para espiar o quê? Aqui para esse mundo. Quando a Terra estava sendo feita, Jesus é que estava lá, tirando aquela bolota lá de dentro do sol, esfriando, tal. Era Jesus, e Deus com ele. Por isso fala, Jesus é co-criador. Eliedo Souza, muito obrigado pela presença, viu? Então é nesse sentido que as coisas acontecem. Mas eu vou pedir ajuda aqui. Gente, é o seguinte, o nosso convidado, o Rafa Ávila, ele não pôde estar aqui conosco hoje, devido a um pequeno probleminha de saúde, tá bom? Nós fizemos uma prece, eu mentalizei ele aqui para que ele tenha um restabelecimento. Não é um problema grave, ele não está com Covid, tá bom? Não é. É simplesmente assim, ele precisa se resguardar, porque para o trabalho dele, ele usa a voz para trabalhar. Então, se ele desgastar muito a voz dele, amanhã vai ficar complicado para ele trabalhar, tá bom? Então é nesse sentido, a gente vai remarcar essa live com ele, com outro tema, né, claro. Sâmia, obrigado, viu, pela presença, viu? Sâmia Freitas e a Betânia Fabrício tá aqui também. Muito obrigado pela presença, minhas irmãs. Fica comigo até o final, tá? Não me abandonem, não. Não tô carente, não. É só pedir uma força para vocês. Vou pedir aqui o concurso do Livro dos Espíritos. Na questão 166,
até a 170 trata sobre reencarnação. A reencarnação. Kardec perguntou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se de depurar? Isso é fácil, né? Para quem é espírita, isso é fácil. Agora, para quem é de outras religiões, é difícil. Vocês sabiam que o espiritismo não é a única religião reencarnacionista? O espiritismo ele é a outra religião do cristianismo que acredita em reencarnação. Sabe qual é a outra religião, sem ser o espiritismo? Que é uma religião cristã e é reencarnacionista? A Umbanda. Espiritismo e Umbanda são reencarnacionistas. A religião hindu, que alguns aqui no Brasil chamam eles de Hare Krishna, eles acreditam na reencarnação. Os budistas acreditam na reencarnação. Tem uma religião que usa o chá de ayahuasca. Ayahuasca quer dizer vinho das almas. Chamado Santo Daime, eles acreditam na reencarnação também. E tem a União do Vegetal também, que eles já chamam o chá de oasca. Também eles acreditam na reencarnação. E tem uma vertente dentro do judaísmo, uma vertente mais tradicional, mais antiga, que acredita na reencarnação também. São reencarnacionistas. Não vou dizer que todo judeu é não, viu gente? Porque não é. Porque o judaísmo é igual ao cristianismo. O cristianismo tem o espiritismo, tem o protestantismo, tem os evangélicos, tem os católicos, tem os mormons, tem os testemunhos de Jeová. Assim, né, tem as ramificações. Né? Dentro do judaísmo também tem as ramificações. E dentre essas ramificações, eu não me lembro o nome, tem uma que é reencarnacionista. Só que assim, eles meio que confundem reencarnação com ressurreição. Mas se você for olhar, eles têm essa coisa da reencarnação também, dentro do judaísmo. E qual é a outra religião, gente, também? Eu não estou lembrado, mas se você souber de uma religião que acredita na reencarnação, mas eu não falei, comenta aqui para mim, por favor, tá bom? Comenta. Então, olha só, como pode a alma terminar de se depurar, sendo que numa vida só ela não conseguiu? Uma alma. A alma é o espírito encarnado. Então, assim, vem o espírito, ou seja, Deus criou ele puro e ignorante. Quem chegou aqui? A Geise Carneiro. Muito obrigado, minha irmã. Fica aqui comigo, tá? Vamos conversar. Como é que ele faz para se depurar? É a reencarnação. Olha só o que os espíritos falam. Sofrendo a prova de uma nova existência. A nova existência é a reencarnação. Ou seja, ele encarnou a primeira vez, puro e ignorante, só que ele está muito longe de ser um espírito evoluído. Não é? Então, assim, para ele ter méritos, para ele ter condição de realmente ser um espírito que vai ter autoridade moral lá na frente para ajudar outros, ele vai passar por tudo. Esses espíritos puros que a gente vê aí, Emmanuel, André Luiz, tantos outros aí que a gente lê nos livros, não, eles não foram criados daquele jeito, não. Eles foram criados puros e ignorantes, passaram maus bocados aí, aprenderam e hoje está aí na condição de liderar. Exatamente. Jesus, né? Jesus, enquanto espírito, aqui na Terra ele chamava Jesus, mas ele é um espírito. Ele também foi criado puro e ignorante, mas ele evoluiu. Alguns dizem que ele evoluiu em linha reta. Não sei, não vou entrar nesse particular não. Mas assim, ele passou por tudo isso para chegar onde está. Então ele tem um merecimento. Ele não foi criado assim, você é Jesus porque Deus criou você Jesus. Não, não é isso não. Foi criado igualzinho nós, não teve privilégio nenhum. Para Deus, não existe privilégio, né? Ele trata todo mundo igual. Por mais que a gente não acredite, Deus trata a gente igual. A dica. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí os espíritos respondem. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Aí já começou a falar de novo, porque assim, sofrendo a prova de uma nova existência. Mas que existência? Vai existir aonde? Aí falou assim, a prova corporal. Ou seja, é a prova da vida corporal. Então, assim, tomando de um novo corpo. Não tem aquela história de que o espírito precisa nascer da água e do fogo? Aliás, para evoluir, Jesus fala isso, né? Aquele que nascer da água e do fogo. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Fogo é espírito. Renascer em espírito, ou seja, renascer como espírito evoluído. E água é matéria, água é carne. Quando a gente está sendo gerado lá na barriguinha da nossa mãe, o que tem lá? Líquido amniótico. O que é líquido amniótico?
Água. É lindíssima, minha esposa tá aqui, ó. Beijo. Água. Tanto é que quando o neném vai nascer, a primeira coisa que acontece é romper a bolsa. Então já sai aquela água. Dona Val, seja bem-vinda. Então sai aquela água. Renascer, nascer da água. É isso. É o espírito que toma conta daquele corpinho, ou seja, ele se liga àquele corpinho e nasce da água. Nascer da água e do fogo. É isso. Gente, é reencarnação isso aí. Tudo bem, tem gente que não acredita e inventa uma historinha, fala groselha, mas isso é. Então é nesse sentido. A prova de uma existência corporal vem nesse sentido. Aí Kardec, que era pedagogo, professor, ele queria explicar bem as coisas para que a gente entendesse. Né? Ele estava pensando já na gente quando ele escreveu, quando ele compilou esse livro aqui. E o livro dos Espíritos ele é feito de perguntas e respostas porque Allan Kardec, quando ele ia lá no fenômeno das mesas girantes falar com os espíritos que se manifestavam pelas médiums, ele levava um caderninho e ele anotava as perguntas. Aí ele perguntava, o espírito respondia, ele anotava a resposta. Então ficou esse formato. Foi assim que surgiu o livro dos Espíritos. Então Allan Kardec ele pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? Olha só como é que é a construção da coisa, hein? O espírito tem que sofrer a prova de uma nova existência. Essa nova existência é a prova da vida corporal. Aí ele pergunta: mas existe muitas existências? Aí os espíritos respondem: sim. Winton Martins, olha só, meu grande amigo, meu grande irmão. Esse aqui é o Senhor Caridade. Rafael Serapião, muito obrigado pela presença, viu? Olha só, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências, todos, inclusive eles espíritos têm aqui. Jeane Carleto, muito obrigado pela presença. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Nessa resposta, eles já colocaram assim, existe vários espíritos, inclusive aqueles que obsediam. Já começou a falar aqui do obsessor. Vi Lopes, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado, gente. Fica aqui comigo, o assunto está muito legal, viu? Sério. Então, é isso aí. Aí Allan Kardec pergunta de novo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que deve ser entendido? Evidentemente. Então, a reencarnação não é igual muitas pessoas que não estudam e ficam falando groselha por aí, falando assim, mas como é que a gente vai reencarnar no corpo nosso que já está apodrecendo lá? Como é que a gente vai pegar aquele corpo e fazer ele ficar... Não, meu filho, peraí, não é assim. Existe uma coisa chamada natureza, a gente não pode burlar a natureza. Juliana Ribeiro, obrigado, viu, Juliana, pela sua presença aqui, tá? O que acontece é isso. Tem um livro chamado Missionários da Luz, de André Luiz, aí tem um capítulo número 13, chamado Reencarnação. É o caso de um espírito chamado Segismundo que precisa nascer, ele precisa reencarnar. Maria, muito obrigado, viu, Maria Cristina. Ele precisa nascer. Então o que acontece? Ele está lá na família lá de Belarmino e Raquel. E tem um filhinho pequeno. Aí o que acontece? Esse espírito, Ixi, eu falei o nome dele agora há pouco, já esqueci, meu Deus. Depois que a gente passa dos 15 anos é complicado, né? Segismundo. Também, cara, André Luiz arruma cada nome, né? Por favor, Sertório, Segismundo, Aulo, seus nomes assim, né? Segismundo. Então vamos lá. Então Segismundo precisava reencarnar naquele seio familiar. Por quê? Porque ele e o Belarmino foram inimigos em vidas passadas. E ele matou o Belarmino. Ele assassinou o Belarmino. Então agora ele quer nascer como filho do Belarmino, para o Belarmino educar ele. Ou seja, o ex-algoz vai ser filho da vítima. Só que acontece, Carleto, Walter Carleto, muito obrigado pela presença, viu? Boa noite. Só que acontece, toda vez que ele tenta quando a gente dorme, o espírito sai do corpo, né, se desdobra. Então toda vez que ele chegava no Belarmino em sonho para falar, o Belarmino ficava fugindo dele. Falava que ele era um monstro que queria roubar-lhe a vida. Aí ficava aquela coisa, sabe assim. E ele não conseguia, sabe? Não conseguia conversar com ele, porque o Belarmino fugia. Aí o que acontece? Os espíritos armaram toda uma coisa assim,
J. Carlos, obrigado, viu, pela presença. Armaram lá, armaram num bom sentido, para que eles conseguissem fazer contato entre os dois. Até que aconteceu, o Alexandre, que era o espírito mentor lá de André Luiz, e que estava lá liderando aquela missão, ele conseguiu fazer com que os dois se encontrassem sem animosidade do Bellarmino. Aí o Bellarmino estendeu a mão para Segismundo, aquela coisa toda e tal. Então pronto. Ficou pacificado que Segismundo ia nascer como filho deles. Então o que eles fizeram? Deu tudo certo, aquela coisa, então eles prepararam o Segismundo, levaram ele no mundo espiritual, mostraram como é que ia ser o projeto do corpo dele. Olha só que interessante. Foram para um lugar onde estava lá o projeto, uma maquete, assim, um corpo lá, como é que seria o corpo dele. E mostrando, desde criança, evoluindo, crescendo, jovem, adulto, aí do envelhecimento, tudo que ia acontecer com ele, mostrando. Oi, Ricardo. Boa noite, viu, Ricardo? Obrigado pela sua presença. Tudo que ia acontecer com ele, inclusive falando assim, quando ele estivesse já na melhor idade, né, hoje em dia, né, Selma, obrigado, Selma, pela sua presença, viu? Fica aqui com a gente, tá? Não vai embora, não. Aí o que acontece? Ele ia ter um problema cardíaco, que era relativo ao mal que ele tinha feito com Bellarmino em vidas passadas. Tudo ele estava sabendo já, e ele concordou com esse projeto. Então, aí eles foram lá na casa desse casal, aí o casal tava lá fazendo um lanche, aquela coisa toda, aí o casal foi dormir. Aí, assim, os espíritos saíram do quarto, ficaram assim, montaram a prontidão para o casal ter a relação sexual tranquilamente, sem problema. Como era um casal que se ama, um casal que tem amor, então existe uma proteção. E aí os espíritos ficaram lá. Só o casal, só os dois, o Bellarmino e a Raquel, só os dois lá no leito deles, na cama, à vontade, né? Carol, Leonel, muito obrigado, viu, pela presença. Carol. Então, assim, quando não tem essa harmonia, quando tem aquela coisa assim que já é puramente sensualista e que não tem amor nenhum, mas aí a bagunça acontece. Nossa, aí eu vou te contar, é uma bagunça. Não é só duas pessoas que estão lá na cama fazendo amor, não. Tem muitos, sabe? Tem muito mais gente, tem muito espírito lá querendo, sabe, também aproveitar aquelas energias. Aí fica uma bagunça, sabe? É igual você imaginar o Alexandre da novela A Viagem. Imagina, quando ele queria obsediar um casal que estava lá se amando. Nossa, que bagunça que era. Mas deixa pra lá, né? Vamos voltar aqui no nosso tema. Então, assim, o casal teve relação sexual e tal. Aí a Raquel ficou grávida. Aí o que acontece? Eles já tinham um projeto lá dos espíritos que trabalhavam com biofertilidade, alguma coisa assim. Então eles localizaram lá no ventre da mulher, no útero, o espermatozoide que tinha as características que eles precisavam para o Segismundo reencarnar. Aí o Alexandre foi lá com o dedo, ele estava com a visão de raio-x. Ele e o André Luiz. Ele colocou a mão no ombro do André Luiz e o André Luiz viu tudo lá, de raio-x. Aí ele pegou com o dedo, guiou o espermatozoide até o óvulo, sabe? Dando a ele uma vantagem sobre os outros. E ele chegou primeiro. Aí ele começou a dar aquelas cabeçadinhas e entrou no óvulo. Então, assim, juntou o gameta da mãe e o gameta do pai, gerou o corpo que eles precisavam para o Segismundo reencarnar. Aí a gente sabe que tem aquele zigoto, né? Aí tem a primeira divisão celular, vira duas células. A partir daquele momento, a partir daquele momento que tem o ovo zigoto, tem um raio ligando o espírito no ventre da mãe. Um raio, um fio. A partir do momento que tem duas células, aí são dois fios. Aí essas duas células viram quatro. Aí são quatro fios ligados lá. O espírito ligado no ventre da mãe. E enquanto isso, o espírito começa a entrar em perturbação. É o nome que eles dão, viu? Uma perturbação. Ele começa a ficar assim meio lá, meio cá, né? Aí a célula vai multiplicando e vai também multiplicando o número de fios. Então é célula a célula, vai fazendo essa ligação. De tal forma que quando o neném já está formado, já esperando o momento para nascer, o espírito está completamente ligado a esse bebê. A Siri entrou aqui sem ser chamada, gente, desculpa aí, viu? Fio a fio. Aí, de tal forma que quando o neném nasce, o espírito está completamente ligado a ele. Só que a encarnação ainda não se processou. O neném nasce. Aí o espírito está completamente ligado a ele. Oi, Nath. Nath Balieiro, muito obrigado pela presença. Gabriel também está aqui com a gente, obrigado, viu?
Aí o espírito, ele fica naquele estado de perturbação. E tá completamente ligado àquele nenenzinho. Aí o neném vai crescendo e o espírito vai se ajeitando, ou seja, vai entrando mais ou menos em sintonia com aquele corpinho, vai se acomodando, até chegar aos 7 anos de idade. Quando chega nos 7 anos de idade, aí a reencarnação se processou, acabou. Acabou o processo de reencarnação com 7 anos de idade. Então, se você tem um filhinho, uma filhinha, que fala de um amiguinho invisível, que fala, ô tio, ô pai, você sentou em cima do meu amigo, meu bem, tá bem que você sentou em cima dele, sabe? Não estranhe, isso é normal, não quer dizer que seu filho vai ser um médium ostensivo, tá certo? Isso não é indicador que fale que seu filho vai ser médium, não, isso não é. Mas é apenas assim, é porque a reencarnação ainda está se processando nessa criança. Aí geralmente acaba. Normalmente acaba. Aí, quando a pessoa é para ser médium mesmo assim, isso aí já aflora lá para os 20, por aí, ou 15, sei lá, mais ou menos assim, quando volta a aflorar. Quando é para ser médium, né? Então, assim, não se assustem, tá bom? E foi o que aconteceu. Aí o Segismundo nasceu. Aí ele nasceu, reencarnou naquele seu familiar. Isso é o mecanismo, é como se processa a reencarnação. E não estou falando coisa da minha cabeça, gente. De novo, Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação. Quem puder, leia. Se puder comprar o livro físico, você vai ajudar um centro espírita, vai ajudar a FEB, Federação Espírita Brasileira. Mas se você não puder comprar, baixa o PDF que está disponível no Google. Se você entrar na página da FEB, Federação Espírita Brasileira, ela disponibiliza em PDF para você ler, tá bom? Capítulo 13, Reencarnação, Missionários da Luz. Voltando aqui a Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que existe a reencarnação? Para que essa coisa de reencarnar? Por que isso? Para quê? Para que serve? Aí os espíritos respondem, olha só, expiação com X, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é justiça? Então aqui a gente já vê que reencarnação é uma questão de justiça, justiça divina. A gente nasce, a gente erra, aí a gente, se a gente puder reaprender na mesma vida que a gente errou, ótimo, a gente se adiantou. Mas se não, aí numa próxima vida a gente aprende. Porque a gente às vezes nasce em uma condição favorável para aprender. Elisa, muito obrigado, viu, Elisa? Elisa, que é neuropsicopedagoga, olha que maravilha, nossa, que bom, viu? Fica aqui com a gente, Elisa, não vai embora não. Então, olha só, reencarnação é uma questão de justiça. Quantas pessoas que cometeram grandes deslizes em vidas passadas, aí ela vem para essa vida para quê? Para pagar. Agora vem cá, a gente só paga sofrendo? A gente só paga sangrando? A gente só paga chorando? A gente pode pagar trabalhando também. Mas isso depende de maturidade espiritual. Se não tem maturidade espiritual, vai pagar sofrendo. E às vezes nem vai sofrer, às vezes nem sabe que está sofrendo. Está tão imerso no sofrimento que às vezes nem sabe. Mas uma hora desperta a consciência. Aquele bárbaro, sanguinário, guerreiro, que carrega no seu currículo de vida vários e vários cadáveres, chega uma hora que ele desperta a consciência. Sabe por quê? Por algum motivo doeu. Por algum motivo ele sente que doeu. Sente a dor. Aí quando dói lá no fundo do peito, é sinal que se cresceu. É quando realmente teve aquele despertar. Então a dor, ela não é necessariamente algo ruim. Não estou sendo Melo Mansur, muito obrigado pela presença, viu? Assim, não estou fazendo apologia a sofrimento, sabe? Não. Simplesmente eu quero dizer que esse bárbaro sanguinário que eu estou falando, quando ele desperta para a dor, ele cresce. A gente pensa assim, que é um espírito que realmente acha que Deus errou, né? Deus criou um espírito bárbaro, sanguinário, que vive matando. Tal. Não é isso não.
Tá tudo certo. Deus criou, ele está tendo a experiência de vida dele. Se ele não tivesse ele cometeu os crimes, mas só que uma hora ele desperta. Aí ele começa a reencarnar como alguém que vai passar pelas aflições que ele fez outros passarem. Mas, se ele conseguir evolução, se ele conseguir maturidade espiritual, ele vai começar a reencarnar, por quê? Para ajudar aqueles que ele fez penar. Ele vai começar a ajudar. Então, não raro, alguns nascem como profissionais da área de saúde. Não tô dizendo que necessariamente médico. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assim, todos esses profissionais, né, da área de saúde. Também não estou dizendo que todo profissional, assim, aquele médico que a gente vai, que a gente adora, que médico, nossa, hein, na vida passada você deve ter matado muita gente, meu filho. Não, tô sabendo, não é isso não, ó, a gente não pode julgar não, viu? Quem julga é Deus, né? A gente não, tá? Eu estou falando assim, é que o trabalho, ele ajuda a gente a remir coisas de vidas passadas. E daí é o seguinte, com o trabalho a gente sofre também. Quantas pessoas às vezes querem realizar mais do que consegue, mas não realiza por quê? Porque está na instituição assim, assim, assado, porque está no país que é assim, assim, assado, pois é. Então é nesse sentido que eu estou falando. Provas e expiações, é o mundo que nós estamos, né? Expiação é quando a gente paga com sofrimento, e prova é quando a gente paga com trabalho, trabalhando. Nós viemos para cá com a alma cheia de máculas, cheia de manchas, sujeira, e a gente tem que lavar essa alma. Como é que a gente lava? A gente pode lavar com lágrimas, ou pode lavar com suor. Então a gente escolhe, nós temos condições de escolher. O que você quer? Você quer evoluir pelo amor ou pela dor? Você quer evoluir pelo trabalho ou pelo sofrimento? Então é assim. A gente não sabe o que a gente fez em vidas passadas. Então tá esperando o quê? Para procurar um centro espírita, procurar uma igreja evangélica, uma igreja católica, um centro de umbanda, um templo budista, e ir lá e trabalhar. Trabalhar por bem do próximo. A gente não tem como chegar a Deus agora. A gente fala com Deus, faz prece. Sabe como é que a gente chega em Deus? A gente chega em Deus no outro. A gente chega a Deus com o próximo. É a triangulação. Ó. É eu, o próximo e Deus. Não forma um triângulo? Pois é. Essa triangulação aqui é que está a nossa redenção. Para eu chegar em Deus, eu tenho que ir no próximo. E fazer valer, igual aquela parábola do bom samaritano. Chegar, tá lá a pessoa caída, danada lá, toda lascada. O que eu falo? Nem pergunta nada. Pega, ajuda, passa óleo na ferida, passa azeite, vinho, sei lá o quê. Bota na montaria, leva pra hospedaria, bota ele lá e fala, ó, hospedeiro, esse homem aí vai ficar aqui, tá? Na hora que eu voltar, se ele tiver gastado mais, eu vou te restituir tanto. Aí pronto. É o bom samaritano. É o exemplo que Jesus tirou para trazer para nós de o que a gente tem que fazer pelo próximo. Claro que nos dias de hoje, a gente pode adaptar isso. Por exemplo, no ambiente de trabalho, você tem um colega que está passando por uma situação, ou é alguém que é muito arrogante e esconde em si algum sofrimento. Por que não orar por essa pessoa? Por que não tentar conversar, né? Tentar assim devagarzinho, bater um papo, ver se, né? Ajuda, sabe? É uma forma de ajudar. Orar pelos países que estão passando em conflito, o Afeganistão, por exemplo, o Haiti. A gente pode orar. Isso ajuda muito. Nós não sabemos o que a gente fez em vidas passadas, né? Aí a gente tem que se adiantar. E na questão 68 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Será que uma hora a gente para de reencarnar? Ou a gente vai reencarnar até... Olha a resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Oi, Iris. Bem-vinda, Iris. Obrigado, viu, por você estar aqui. Fica com a gente, viu? Não vai embora, não. Então, olha só, chega uma hora que a reencarnação acaba. Esse negócio de reencarnação. Sabe o que é reencarnação? É uma forma da gente se adiantar. A gente pode evoluir lá no mundo espiritual. Hoje, quem está lá, por exemplo, no nosso lar,
ou no umbral, está evoluindo. Beto Santos. Oi, Beto. Obrigado, viu? Fica aqui com a gente, tá? Não vai embora, não. Então, assim, quem está lá em nosso lar, ou está no umbral, ou está em outra colônia espiritual, está evoluindo. A evolução não para, não cessa. Só que quando vem para cá, a gente nasce, a gente dá um salto na evolução. Então, se você está encarnada, encarnado, eu estou encarnado, a gente está dando um salto na nossa evolução espiritual. A gente está, como é que fala? Como se fosse assim, aumentando a rotação da fita aí. Vamos dizer assim, aumentando a rotação lá no programa do Spotify lá, não sei como é que faz isso, né? É como assim, acelerando, né? Quando a pessoa fala rápido, né? Mas fala rápido assim, sabe? Assim, a gente está acelerando. Então a gente está se adiantando. Então a gente tem que aproveitar o máximo mesmo essa existência. Eu sei que tem vidas passadas, tem vidas futuras, mas ó, o foco é aqui. O foco é nessa, viu? É aqui que a gente vai realmente tirar os bons frutos. Aí a gente chega lá todo, né? Ou seja, evoluiu, né? E aí, cara, você reencarnei, e aí você, tô precisando assim, evoluir um pouquinho mais, né? Só que ver tá aquela bola de luz aqui no coração, né? Que beleza, né? Então a reencarnação, ela tem limite, uma hora acaba. Chega um momento que não precisa reencarnar mais. Reencarna como missionário, não como devedor. Aí você já reencarna como credor. Assim, credor fala assim, como alguém que vem para ajudar. Igual Chico Xavier, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres. Eu gosto de falar Irmã Dulce. Irmã Dulce. Mahatma Gandhi, já falei. Tantos missionários que tem por aí que não necessariamente são religiosos, né, mas trouxeram luz para nós, né? Confúcio. E assim, tantos outros que a gente, né, sabe por aí, né? Questão 169 agora, olha só. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Ou seja, varia de um espírito para outro? Irani Juvencio está aqui com a gente. Ó, muito obrigado, viu, Irani? Você está aqui dando seu apoio, sua presença, viu? Fica com a gente, o papo tá muito legal, viu? Tá muito legal essa live. Olha só. Varia o número de encarnação de espírito. Por exemplo, eu tenho um número de encarnação, você tem outra. A Andréia, a Renata Andrade, que acabou de entrar aqui, ela tem um número de encarnação. Seja bem-vinda, viu, Renata? Tem um número de encarnação diferente da minha? Olha a resposta. A pergunta, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Resposta, não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra, se livra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. FJETG7 entrou. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Então, olha só. Depende do que a gente faz. Já viu aquela máxima assim, ó? O destino é feito por nós? Pois é. Nós fazemos o nosso destino. A gente está aqui, encarnado. Alguns querem evoluir, outros não querem. Alguns querem fazer a coisa certa, outros querem continuar fazendo a coisa errada. Quer continuar vivendo igual viveu na vida passada. Fazendo aquelas besteiras, né? Então, esses que continuam querendo fazer a coisa errada, eles vão reencarnar mais vezes. Agora, esses aqui que estão tentando fazer a coisa certa, tá tentando acertar, apesar de às vezes assim dar vontade de desistir, jogar tudo pro alto, meter o chute, já viu? Meter o chute, meter o pé. Mas assim, não, mas respira e fala assim, não, mas eu vou fazer a coisa certa, vou me esforçar. Esses vão reencarnar menos. Então, reencarnar menos fica menos suscetíveis a quê? A provas e expiações. Esse aqui que está fazendo coisa errada, ele vai sofrer mais tentações. Já esse aqui, aí a gente entra no assunto do mês, Setembro Amarelo, os nossos irmãos suicidas. Não quero julgar, não quero infligir mais sofrimentos do que esses irmãos já têm. Esses irmãos que resolveram voltar para o mundo espiritual pelas portas nefastas do suicídio. Não quero. Mas eu vou falar verdades. Eu preciso falar.
quem comete ato de suicídio sofre um atraso na sua evolução espiritual. Sim, sofre um grande atraso, porque a pessoa vai ter que reencarnar de novo para reparar esse mal que ela fez. Talvez, em alguns casos, Simone Valente está aqui com a gente. Olha só, muito obrigado, viu, Simone? Fica conosco, viu? Não vai embora, não. Mas se precisa sair, a gente entende. Essa live vai ficar gravada. Então, assim, uma pessoa que comete um suicídio, pelo amor de Deus, não me interprete mal, viu, gente? Isso aí é um ensinamento dos espíritos e eu vou passar para vocês. Uma pessoa que comete um suicídio, ela causa um dano para o seu corpo espiritual. Marquinhos Faria, obrigado, viu, Marquinho? Fica aqui com a gente, tá muito legal esse papo, viu? Ó, Valéria tá aqui também, Valéria Maria tá aqui, muito obrigado, viu, Valéria? Então o que acontece? Ela cometeu um ato contra o seu corpo físico e que reflete no corpo espiritual. Então, tanto é que ela chega lá do outro lado com o problema que ela causou. Por exemplo, se ela bebeu o veneno ele já começa a queimar aqui o esôfago, o aparelho digestório, estraga, então a pessoa não consegue respirar e desencarna. Aí a pessoa vê que não morre, né? Que não existe morte. Por quê? Porque ela está viva. Só um pouquinho, gente. A Suzy está falando aqui, ó. Suzy, uma dúvida, por favor. Qual planeta anterior da Terra? Os espíritos que nascem nesses outros planetas, eles reencarnam na Terra? Depende, Suzy. Por exemplo, um mundo que foi criado depois da Terra, que está atrasado, né? Vamos dizer assim, está em outra categoria. Se o espírito que está lá, ele se adiantar bastante, ele consegue reencarnar na Terra. Depende, é o que eu estou falando, depende assim do despertar de consciência. Às vezes desperta e começa a entender que existe o bem e o mal. Aí, não só entender que tem um bem e o mal, ele entende assim, se eu fizer o bem, eu vou me adiantar. Se eu fizer o mal, eu vou me complicar. Então é nesse sentido. Tem muitos espíritos que estão aqui na Terra, que não vão mais encarnar aqui na Terra, vai encarnar em outro planeta mais evoluído. Assim como teve espíritos que já deram testemunho, que estavam aqui na Terra e hoje estão em planetas muito evoluídos. Um exemplo é Amadeus Mozart. Mozart, um músico, né, que compunha peças maravilhosas. Ele foi um espírito que encarnou pela última vez na Terra e foi para um outro planeta. Se não me engano, foi Júpiter, que é um planeta altamente musical. Então ele deu testemunho, sabe? É isso, viu, Suzy? Espero ter respondido sua pergunta, viu? Depois, se não respondi, comenta aqui. Isabel tá aqui com a gente, Isabel Tenório, obrigado, viu, Isabel, pela presença. A Fábio entrou, obrigado. Rose Almeida tá aqui, o André Luiz Couto, muito obrigado, viu? Girassol 1963 tá aqui também, muito obrigado pela presença de todos, viu? Fica aqui com a gente, viu? A live é muito legal. Então, Ana Carilli, muito obrigado pela presença, viu? Boa noite. Então o que acontece? Quando esse espírito suicida, ele causa esse mal para o corpo, isso reflete no perispírito, no corpo espiritual. Aí ele chega no mundo espiritual com aquele problema. E ele só vai se livrar desse problema quando ele reencarnar, aí ele devolve para o corpo físico o problema que estava no espírito. Aí ele nasce com esse problema. Gente, eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm problemas físicos foram suicidas em vidas passadas, não. Se eu falar isso, eu seria um baita de um preconceituoso. Porque tem pessoas que escolhem nascer com deficiência física para desenvolver certas competências espirituais que, se nascesse normalzinha, não desenvolveria, tá bom? Então, assim, não estou sendo capacitista também, pelo amor de Deus. Eu estou apenas explicando o que tem na literatura espírita que fala sobre isso. Por exemplo, Camilo Castelo Branco, que é o personagem do livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Amaral. Ele deu um tiro no ouvido. Pô. Ele se viu lá no mundo espiritual com o ouvido sangrando e ele deitado na cama achando que estava precisando de cuidados médicos e a cama estava um cheiro ruim, estava fedendo, um cheiro ruim, e ele pensando assim, cadê o empregado que não vem aqui me socorrer e me tirar dessa cama imunda? Gente, ele estava deitado no sepulcro dele, ele estava na cova, e ele não sabia, e o sangramento continuava e não parava, porque ele inconscientemente, ele tinha projetado isso nele.
Porque ele tinha feito o quê? Ele tinha transgredido a lei de Deus. Suicídio é transgredir a lei de Deus. Então ele ficou com aquilo tal. Aí, depois que ele foi para um lugar, que ele foi atraído, assim, e foi levado para uma outra colônia, que aí vem o chamado Vale dos Suicidas, aí lá ele teve condições de estancar o sangramento, ou seja, parar com aquilo, que aquilo é uma construção mental, né, aquele sangramento. Ele parou. Olha só, eu não posso falar que toda pessoa que tem deficiência física é um suicida em vida passada, porque eu seria um baita do preconceituoso. Porque olha só, Ivone do Amaral Pereira, a médica que psicografou esse livro, ela suicidou em vidas passadas. E não foi uma vez só não, foram várias vezes. Ela era uma suicida contumaz. Aí o que acontece? Ela veio perfeitinha, fisicamente assim, sem deficiência nenhuma, mas veio como médium, para psicografar. Oi, Cláudia Florencio, obrigado, viu, pela presença, viu? Fica aqui com a gente, o papo tá muito legal. Então ela reencarnou como o quê? Ela reencarnou para trabalhar. Ela escolheu assim, eu vou sofrer? Não, eu vou trabalhar. Ainda que o trabalho traga sofrimento, mas é o trabalho. E ela psicografou. E ela ia psicografar só Memórias do Suicida. Mas como ela performou bem, ou seja, ela fez a coisa direitinho e não foi fácil, Marcos Mansur está aqui com a gente também. Obrigado, meu irmão, por você estar aqui com a gente. Como ela fez esse trabalho direitinho, porque olha só, ela psicografou o livro em papel de pão. Ela psicografou, escreveu. Aí depois ela teve que pegar isso aí e datilografar. Gente, máquina de datilografia é como se fosse uma impressora que tem um teclado, viu? Você vai digitando e vai imprimindo ao mesmo tempo. Tanto é que se você digitar errado, ela imprime errado, tá? Máquina de datilografia é isso. Depois dá um Google aí. Agora não, agora você está aqui na live. Mas depois que a live terminar, você coloca, viu? Você que é novinha, novinho, coloca aí máquina de datilografia. Ô Celi, obrigado pela presença, viu? Ricardo Guimarães, obrigado, viu, pela presença. Fique aqui com a gente, a live tá muito legal. Então ela datilografou tudo isso aí, apresentou para a FEB, demorou um tempão para esse livro sair. Aí quando ele saiu, foi assim, realmente foi uma redenção. Aí ela psicografou outros livros também que não estavam no planejamento inicial, mas ela psicografou. Então assim, ela teve um avanço espiritual pelo trabalho. Pois é. Então, assim, para Deus, nada é engessado. A gente não pode achar que Deus é uma ciência exata, que 1 mais 1 vai ser sempre 2. Não. Para Deus, as coisas podem mudar, dependendo da gente. É por isso que aquela frase é muito verdadeira. Você dá um passo em direção a Deus, Ele dá 2 passos na sua direção. Por quê? Eu estou falando. Porque é o seguinte, eu vivo a minha vida. Trabalho, aí eu vivo só naquela vida sensual e gozando dos bens materiais, não tô nem aí pra nada, tal. Beleza, eu tô usando meu livre-arbítrio, mas aí a partir do momento que eu desperto a consciência, eu falo assim, não, peraí, vou mudar de vida. Aí na hora que eu começo a mudar de vida, eu começo a sentir mais a presença de Deus. Por quê? Porque Ele está vindo ao meu encontro. Ainda que as tribulações aconteçam, ainda que as vicissitudes venham, ainda que as trevas venham querer tampar a minha visão, Deus está aqui comigo, porque eu estou tentando sair da vida do homem velho para tentar assumir a vida do homem novo, como fala Leon Denis, se não me engano. Então a gente tem que fazer isso. Oi, Leila, tudo bom, Leila? Leila Tonon, muito obrigado, viu? Fica aqui com a gente, tá? Não vai embora não. Mas precisa sair, depois essa live vai ficar gravada. Então olha só, a reencarnação, ela existe para isso, para a gente o quê? Para a gente se adiantar. Então todo mundo que está aqui agora, vocês que estão aqui vendo essa live, nós estamos nos adiantando. Então a gente tem que aproveitar. É por isso que é ruim quando comete suicídio. É por isso, sabe? Agora, se você teve um parente, uma parenta, um amigo assim, que cometeu esse ato de suicídio, calma. Ora, pode orar sim. Se alguém falou que não pode orar pelos suicidas, mentiu. É uma pessoa que não está bem instruída. Porque a gente pode orar e até deve orar pelos suicidas. Deve sempre mandar um refrigério para eles, onde quer que eles estejam. Eles vão receber essa oração. Tem aqueles trabalhadores de Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ela tem ela lidera um grupo de trabalhadores que faz esse resgate dos suicidas. E eles usam essas preces que a gente faz para despertar neles a consciência, porque eles não conseguem ver nada. Às vezes ele nem vê que tem um missionário lá tentando. Gente, André Luiz foi considerado suicida. Só que um suicida involuntário.
É o suicídio indireto que ele cometeu. Suicídio involuntário. O Clarencio estava lá, há 8 anos o Clarencio ia lá para tentar resgatá-lo e ele não via Clarencio. Só depois que ele estava no auge do sofrimento ele fez uma prece, aí os olhos dele se abriu e ele viu lá o Clarencio estendendo a mão para ele assim, ó. Aí ele aceitou ir com o Clarencio. Porque alguém orou por ele. Alguém orou por André Luiz. Então a gente pode fazer isso pelos nossos irmãos suicidas. Não discriminar. Se tem alguém na família que aconteceu esse caso, sabe assim, às vezes nem é bom a gente ficar com muita teoria. Eu tô falando teoria porque a gente tá numa live, pessoal. A gente tá numa live que fala sobre isso, então tem que falar. Mas se a gente estiver lá com a família que aconteceu esse fato, o que a gente tem que fazer é só consolar, dar o apoio, ombro, coração e pronto. E orar. Orar pela família que está sofrendo, orar pelo irmãozinho que está lá, né, no mundo espiritual. A gente ajuda bastante. E ajuda a gente também isso, né? Então vamos lá. Questão 170. Adoro essa questão. Vou ver por quê. Olha só o que Allan Kardec perguntou. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Ou seja, a última encarnação. O que ele fica sendo? A resposta: espírito bem-aventurado. Puro espírito. Ou seja, agora só reencarna se quiser. Não tem mais obrigação de reencarnar, não. Só reencarna se quiser, ou seja, como missionário. Movido por amor aos espíritos que ainda estão sofrendo pela falta de evolução. Chico Xavier, gente, é um espírito bem-aventurado, né? Sinceramente. Jesus, tantos outros, assim, se a gente for pensar, sabe? Assim, tantos nomes que não dá pra gente, né? Nelson Mandela, eu estava tentando lembrar o nome dele, pois é. Então são espíritos assim que têm uma evolução, que eles vêm para guiar a humanidade para um novo patamar, para um novo paradigma, né? Um novo modelo de comportamento, de postura, de evolução. Às vezes tem aqueles anônimos. A gente fala o nome desses famosos aí, mas tem tanto espírito bem-aventurado, espírito puro, anônimo que está por aí, ó. E a gente nem sabe. Às vezes nas florestas, às vezes nos países que estão sofrendo com guerras. Às vezes organizações como Médicos Sem Fronteira, ou Fraternidade Sem Fronteira. Tá lá. E aí é isso, né? Fê Francis, muito obrigado pela presença, viu? E o Gustavo tá aqui também com a gente. Gustavo Musalemes. Muito obrigado, viu, pela presença, viu? Fica aqui comigo que o papo tá legal. Então, chega um momento que a gente não vai reencarnar mais. Mas até lá, a gente vai ter que comer muita terra, ou seja, vai ter que andar muito, né? Vai ter que caminhar bastante. Não é? Georgina da Silva Santos está aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Então, olha só. A gente chega um momento que não vai mais. Aí, a gente vai reencarnar só quando tiver realmente como missionário. Por isso que fala Daniele T. Lima, muito obrigado pela presença, viu? Fica aqui com a gente que o papo tá ó. Então, assim, por isso que fala, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. Oi, Rose. Rose Sayuri tá aqui, muito obrigado, viu, pela presença. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que têm sede de justiça. O que eu tô falando? Tô falando do quê? Do Sermão do Monte, não é? Sami Bitten, obrigado, viu, por você estar aqui com a gente, viu, Sami? É muito importante sua presença aqui, assim como todas as pessoas que estão aqui conosco. Então, assim, o que eu estou falando? É o Sermão do Monte. Por que Jesus falava bem-aventurado, bem-aventurado? Porque é o seguinte, para ser bem-aventurado, ou seja, para um dia ser um espírito puro, você tem que passar pela aflição. Você tem que passar pela pureza de coração. Você tem que passar pela pobreza de espírito. Você tem que passar pela misericórdia. Você tem que passar pela aflição de não ter justiça, pela sede de justiça. Por isso que ele falava. Mas olha só, não é qualquer aflito que é bem-aventurado não, viu? De repente tem pessoa que está sofrendo aflição porque quer perpetrar um ato de vingança. E isso não é ser bem-aventurado. Pobreza de espírito é ser humilde de coração.
Então, se a gente não passar pela humildade de coração, ou seja, desenvolver a humildade de coração, a gente não vai ser bem-aventurado. Se a gente não experimentar a misericórdia e promover a misericórdia, nós não seremos bem-aventurados. Então, quando a gente pega o Sermão do Monte, que é a pedra fundamental do cristianismo, ou seja, sem ele não existiria cristianismo. Isso foi Mahatma Gandhi que falou. Então, assim, todo o cristianismo está, sabe, o Novo Testamento está nisso aí, o Sermão do Monte. Então, quando Jesus fala dessas bem-aventuranças, é para que o Espírito, para ser bem-aventurado, ele precisa passar por isso. Precisa aprender com isso. Então é isso. Depois da última encarnação, o Espírito se torna bem-aventurado. Por quê? Porque ele já adquiriu todas essas competências espirituais. Aí ele vem, ele reencarna. Só que ele reencarna, ele passa pelas coisas, passa na boa, assim, pelas tentações, tudo. Ele não vai se envolver mais. É igual, assim, por que que uma pessoa que tem curso superior, por que que ela voltaria pro primário? Primário, preencher letrinha, preencher bolinha, aquela coisa. Por que que ele voltaria? Ele voltaria lá para ser aluno? Eu estou falando nessa vida, né? Nessa existência, não estou falando de reencarnação, não, nessa existência. Por que que uma pessoa voltaria lá para o primário? Para a quarta série? Para a segunda série? Para que que a pessoa voltaria? Se ela já fez um curso superior, já pegou o diploma. É isso que você pensou. Ser professor. Professor. Ensinar. Mostrar para os alunos como é que faz, as tarefas, interpretar lá os livros que está escrito e tal, a matemática, já começar a ensinar ciências, né? É isso. Isso acontece também. Esses espíritos que vêm, eles estão vindo, eles têm um nível superior, pós-graduação, pós-doc, sei lá. Eles vêm, igual Jesus, né? Eles vêm para cá para quê? Para ensinar a gente. Ensinar a gente, igual o professor que tem um curso superior e vai lá dar aula para o primário. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, né, que a coisa mais abençoada do mundo é você dar aula para sexta série no período da tarde. É muita evolução, né? Vamos falar a verdade, né? Muita evolução. Então, assim, é por isso. Aí você vê lá, né, aquele monte de criança e um adulto lá, na primeira série, no jardim. Pra quê? Tá ensinando. Então, assim, esses espíritos evoluídos, eles vêm igual essa pessoa de nível superior que vai lá para o primário. Eles vêm para cá para ensinar a gente o caminho. O caminho é esse. Jesus fez isso e tantos outros missionários. Maomé fez isso. O Siddhartha Gautama, né, o Buda histórico do budismo. E assim, cada religião tem o seu grande representante, né? E eles são espíritos missionários que já não precisavam passar por certas tribulações. Tanto é que se passa para eles não faz diferença. Eles vão sofrer, vai sangrar. Jesus sofreu, Jesus sangrou, Jesus, aquela coroa machucou, as chagas, né? Mas aquela história, para ele isso é irrelevante. É irrelevante, porque ele veio com a missão. Então é nesse sentido. A reencarnação, ela é uma questão de justiça divina. É a justiça de Deus na prática. Então, tudo que a gente está vivendo aqui hoje, vocês que estão aí, e você que está vendo essa gravação também, tudo que a gente é hoje é reflexo do passado. É reflexo do que a gente fez em vidas passadas. E o que a gente faz aqui agora nesse momento, vendo essa live, eu aqui falando nessa live aqui, vai ser reflexo para a vida futura. Oi, Laura, tudo bem? Muito obrigado, viu? Então, é a gente que escolhe, nós somos senhores do nosso destino. Jesus falou, vós sois deuses, tudo quanto eu faço, vós podeis fazer e se quiserdes, muito mais. Está na Bíblia. Então, assim, a gente escolhe. Mas isso não precisa ser a ferro e fogo, não. A gente faz as coisas de acordo com as nossas forças, nossas capacidades. Aí a gente agora vai parar. Ah, não, agora eu desisti da vida. Eu não vou mais frequentar reunião social. Eu não vou mais ir para aquele evento, né, da família. Não vou mais porque agora eu quero ser espírito evoluído. Não é assim que funciona, não. Oi, Andressa. Obrigado pela presença, viu? A coisa tem que ser natural, tranquila.
certo? Então, assim, é de acordo com as nossas forças, nossas capacidades. Aí assim a gente vai evoluindo. O importante é começar. O importante é começar. Existe o caminho. O caminho aqui, a estrada é desse tamanho aqui. Às vezes a gente não consegue andar aqui retinho, às vezes vai pra cá, vai pra cá, vai fazendo isso, né? Até que chega uma hora que a gente acerta. O importante é começar. Errou, errou. Conserta. Se der pra consertar, conserta. Se não der pra consertar, paciência. O importante é saber que você tem a intenção, a boa intenção de querer se melhorar. Ah, Ed, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Nossa, que genialidade, né? Usar essa frase lá quando eu era menino. Até hoje tem gente que ainda usa essa frase. Gente, boas intenções são boas intenções e pronto, acabou. Se você tem boas intenções, já era. Não dê ouvidos para os outros que estão querendo te atrapalhar. Siga seu caminho tranquilo, calmo, tranquila, calma, tá bom? Para Deus, nada é a ferro e fogo, nada é engessado, certo? As coisas mudam. E a mudança começa com a gente, certo? Estou parecendo coaching, né? Pelo amor de Deus, gente, não sou nada disso. Então, gente, é o seguinte, já estamos no tempo aqui. Gostaria de pedir para vocês que não sigam ainda, siga aqui o canal Somos Espiritismo no Instagram, isso ajuda demais. Quando você segue, o algoritmo entende que o canal está sendo buscado, então ele começa a oferecer para mais pessoas. E o que a gente quer? A gente só quer divulgar a doutrina espírita, a gente não quer mais nada, certo? Oi, Jussa Fontan, muito obrigado pela presença, viu? E o Flávio está aqui com a gente também, o Flávio Cavalcante, obrigado. Então, assim, tudo que a gente quer é divulgar a doutrina espírita, então, por favor, se inscreva aqui no canal. Aliás, seja um seguidor nosso aqui do Instagram. E lá no YouTube tem o nosso canal também. Vai lá e se inscreve, por favor. Todo domingo, às 11 horas, tem vídeo novo. E nesse domingo eu vou falar uma surpresa para vocês, uma coisa que eu recebi. Uma coisa que eu recebi da espiritualidade, eu vou mostrar para vocês lá. Uma coisa muito boa, muito gratificante que eu recebi. Pensamento Espírita tá aqui, ó. Muito obrigado pela presença. Lá no YouTube, viu? O canal Somos _ Espiritismo. Vai lá e se inscreve, que aí o algoritmo entende que você tá buscando, que tá sendo buscado, aí ele começa a oferecer para mais pessoas. E tudo que a gente quer é isso, sabe? É trabalhar pela doutrina espírita. E nós temos também no Facebook uma página. E também estamos tentando lá no TikTok, viu? Se você quiser lá ver o TikTok também, é muito legal, viu? Tem uns videozinhos lá de 1 minuto, muito bom, viu? Eu não tô dançando não, viu? Vou tirar essa expectativa de vocês aí, porque eu não quero dar esse desprazer de vocês me ver dançando não. Tá bom? Então é o seguinte, nossa live já está chegando ao final. Muito obrigado para vocês que chegaram agora. Muito obrigado, viu, Thelma? Você que chegou agora, viu? Obrigado pela presença. Então vou pedir para todos para que nós possamos fechar os nossos olhos e assim agradecer muito mesmo pela presença marcante dos bons amigos do mundo espiritual aqui nessa live, nos ajudando, dando para nós todas essas informações. Que cada um dos que estão aqui na live sejam abençoados nesse momento, que a luz reverbere nessas pessoas, nos seus lares, nas suas famílias, assim como aqueles que estiverem vendo essa live na gravação também, que isso possa acontecer. Muito obrigado, meus irmãos, e que nós possamos sempre pensar na reencarnação como a justiça de Deus na prática, na qual a gente pode escolher e traçar os nossos destinos, para que nós possamos evoluir. E uma vez evoluídos, nós vamos deixar de sofrer. Muito obrigado, se conosco, que assim seja. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, viu? Infelizmente nossa live vai acabar, tá acabando já são mais de 60 minutos. Viu, Leila? Você chegou agora, mas é o seguinte, essa live vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Espiritismo e depois ela vai ser migrada para o YouTube, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por tudo. Um beijo no coração de todas e todos e tchau. Tchau, Giovana. Você chegou, Giovana. Oh, meu Deus, eu fico morrendo de dó de desligar a live, mas assim, vai estar gravada, viu? No IGTV do canal Somos Espiritismo e no YouTube, tá bom? Tchau.